capítulos 3 a 6, ele faz, nossa, profecias pesadas, né? Mas é interessante o capítulo 7. Eu quero destacar aqui uma questão muito importante para a vida cristã, né? Para a pregação da palavra de Deus, para o crente em geral. E aí entramos nos capítulos, começamos no capítulo 7, que a fase final, a terceira divisão, capítulos 7, 8 e 9, onde diante da indiferença, né, da nação, o profeta fala, denuncia e nada, a nação continua indiferente. E o pastor Hernandes Dias Lopes, nós também nos socorremos dele, mas essa frase é do pastor Augusto Nicodemos, né? Ele diz o seguinte: eles continuavam trilhando o caminho da dureza de coração, adorando a Deus da maneira errada, com um culto sincrético, místico, e que não correspondia ao culto que Deus havia revelado. Eles continuavam, estavam indiferentes. O profeta falava e eles continuavam agindo como bem entendiam, achando que estavam bem, achando que por causa do intenso movimento religioso, né, altares, né, muitos sacrifícios, a vida religiosa era ativa, e eles achavam então que o profeta era um louco, estava falando, né, que esse cara vem lá do sul para vir falar aqui para a gente, nossa nação tão... Então, diante disso, Deus finalmente anuncia por meio de Amós a chegada do juízo, e faz através de 5 visões, cuja quinta termina o capítulo 9 com uma bênção, uma promessa da restauração de Israel. Então, no finalzinho do capítulo 9 há uma promessa maravilhosa que foi usada, que foi citada no Novo Testamento, logo em Atos ali, né? Virei, restaurarei o tabernáculo de Davi que está caído, enfim. Mas isso, se eu não me engano, é para o Carlos ou para o pastor. Então o juízo vai chegar. E o trecho lido traz as 3 primeiras visões. E nós queremos ver o que essas 3 visões têm para nós, o que Deus queria dizer naquela época e quais as lições que tem para nós hoje essas 3 visões. Quais são as 3 visões? A visão dos gafanhotos. Isso é incrível, né? Só porque isso é coisa que Deus faz, Pastor. Então tem a visão dos gafanhotos, tem a visão do fogo e tem a visão do prumo, né? Então, versículos 1 a 9, esses versículos que nós lemos, e nós queremos então passar a essas 3 visões. Em primeiro lugar, a visão dos gafanhotos. E eu agora vou ler na versão Almeida, na versão, são tantas versões, né? Na século 21, porque eu sei que a minha versão, que é igual ao do Carlos, traz um detalhe, né? Traz uma frase que é diferente da maioria, e é por isso que eu quero ler aqui. Versículos 1 a 3. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: ele formava gafanhotos quando brotava a relva da primavera, depois da colheita do rei. Depois que eles terminaram de devorar a relva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, peço. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso e disse o Senhor: isso não acontecerá. Não é aí? A versão, a ARA, a século 21, a NVI, e muito provavelmente a corrigida, diz que o Senhor se arrependeu. Mas a nossa versão está dizendo a mesma coisa, tá? Simplesmente uma outra maneira de apresentar, mas a ideia do texto é a mesma. Quando na versão na NAA diz que o Senhor, então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: já comecei na polêmica? Não, a gente vai tentar explicar. Mas, meus irmãos, eu nem cantei, nem louvei o Senhor, uma coisa que eu gosto tanto de fazer, porque eu estou poupando aqui a minha voz. Tenham paciência comigo, eu vou tentar, não é o meu estilo, mas vou tentar ir devagar. Eu me emociono e não vai dar, senão vai ficar ruim. Em primeiro lugar, vale a pena destacar o papel do profeta. O texto é claro, é taxativo. O Senhor Deus me mostrou o seguinte. Então,
porque Amós passou a falar, e o pastor Augusto Nicodemo diz que ele falou isso de maneira pública. Vejam o desafio do profeta. Mas eu quero destacar em primeiro lugar que Deus mostrou ao profeta. Ele não falou algo da sua cabeça, ele não falou algo que ele tinha pensado. Isso traz para nós o papel do profeta, que hoje, diante dessa perspectiva, não existe mais. O profeta era a voz de Deus, era aquele que recebia a mensagem de Deus e falava. Por isso o profeta podia dizer: assim diz o Senhor, porque a sua mensagem era recebida diretamente do Senhor. Isso precisa ficar bem claro para nós, porque, querida, obrigado, eu estou com 2 aqui, mais 3, eu acho que vai faltar. Agora são 3. Então o Senhor me mostrou, e o que o Senhor mostrou? Que ele formava gafanhotos. Eu quero lembrar aqui que a cidade, que a nação vivia um tempo de prosperidade. A nação vivia bem. Era o auge da nação de Israel. Jeroboão era um grande estadista, como lembrou o pastor Ailton. E a nação vivia bem, de tal maneira que era uma loucura dizer que a nação seria destruída, que a nação estava próxima a ser destruída. Isso é o desafio da palavra de Deus. Deus é que tem a realidade, que tem a verdade. Muitas vezes a gente se deixa enganar. Aliás, é isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? Na guerra de narrativas. É incrível, né? É incrível. Existe uma parte da sociedade, da imprensa, que está dizendo que o país está uma maravilha. E existe uma outra parte que diz: nossa, está ruim, e realmente está ruim. Mas nós não podemos nos apegar à visão humana, à opinião humana, principalmente nos dias de hoje. E Deus mostra ao profeta. Deus me mostrou que estava formando uma nuvem de gafanhotos. O pastor Augusto Nicodemo diz que esses gafanhotos, pelo original, eram os gafanhotos cortadores. E o texto aqui está dizendo que eles chegavam no momento que começava a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Isso é interessante, mas é um detalhe, né? A colheita tardia na revista atualizada é a serôdia, a colheita serôdia, era a colheita que o povo, da qual o povo se abastecia. A primeira colheita era do rei. O rei se estabelecia da colheita, do capim, da relva, para alimentar os animais, enfim. Vejam que os gafanhotos, eles pegam a segunda colheita, quando está começando a brotar. E o texto diz que eles devoram tudo. É quando o profeta no versículo 2 diz: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E é aqui que eu queria destacar aquela questão que eu falei do desafio, do padrão para a vida cristã, do padrão para a pregação. Vocês lembram que nós falamos aqui como o profeta foi incisivo nos capítulos 3 a 6, como ele fez denúncias sérias, graves, como ele tocou na ferida da nação, como ele apontou a corrupção, como ele apontou tantas coisas, o pobre passando fome, os ricos se enriquecendo cada vez mais, os sacerdotes descompromissados com a palavra de Deus. Se nós pararmos para pensar, nós podemos imaginar uma pessoa irada, com raiva, talvez um Jonas, que pregou o arrependimento, mas não queria que o povo se arrependesse. E quando o povo se arrependeu, ele ficou chateado. Ele entrou em crise e Deus teve que ministrar o coração dele. Mas aqui está a essência do ministério cristão, da pregação da palavra de Deus, a maneira como Deus
se relacione conosco, é a maneira como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Nós não fomos chamados para passar pano, mas ao mesmo tempo precisamos ser compassivos, precisamos ser misericordiosos, porque esse profeta que denunciou, que fez duras denúncias, que atacou, que apontou o dedo para as mazelas da nação, quando ele recebe a visão, quando Deus dá a visão, e ele percebe o tamanho do problema, ia acontecer uma desgraça, uma catástrofe. Ia ser um negócio pavoroso. Se os gafanhotos vêm e comem a colheita, acabou. Ia ser uma miséria total. Então o profeta, ele diz a Deus: Senhor, perdoa, porque Jacó é pequeno. Tem aqui também já, o profeta, quando ele fala Jacó, ele está sutilmente lembrando a Deus. Lembra, Senhor, Jacó. Quem era Jacó? Um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Sutilmente o profeta está dizendo assim: Senhor, é Jacó, o nosso patriarca, aquele com quem o Senhor estabeleceu uma aliança e da qual nós estamos debaixo. Nós somos o teu povo. Esse povo aí é o povo escolhido, é o povo que o Senhor escolheu, não por mérito dele, mas por graça tua, por bondade e misericórdia. Senhor, perdoa Jacó, porque ele é pequeno. Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Como poderá o povo da aliança sobreviver? Essa tragédia é grande demais, Senhor. Se ela vier, o povo que tu escolheste, o povo que é de propriedade exclusiva tua, e não porque mereça alguma coisa, mas porque o Senhor soberanamente escolheu, não vai escapar. Senhor, perdoa. E o versículo 3 diz: então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Mas na Ara, pastor Jorge, na revista atualizada, mas na minha Bíblia aqui, está dizendo que o Senhor se arrependeu, não está aí? Deus se arrepende? A Bíblia está usando uma expressão, está usando um artifício que teologicamente se chama antropomorfismo e antropopatismo, que vem do original grego, que tem antropomorfismo, tem duas palavras: antropo, que quer dizer homem, e morfê, forma de homem. Por isso, quando a Bíblia fala das mãos de Deus, dos pés de Deus, é um antropomorfismo. Deus é espírito, Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus não tem ouvido. É um antropomorfismo. Da mesma maneira, Deus se arrepende, irmãos? Deus é perfeito. Quem se arrepende somos nós, que pesamos aquilo que fizemos, que chegamos à conclusão, né? E hoje está difícil a gente chegar a essa conclusão, né? Está todo mundo com razão, todo mundo querendo processar todo mundo, ninguém reconhece seus erros, mas o ser humano, ele é capaz de se arrepender, ele reconhece que está errado e volta atrás. Não, eu errei. Muitos até sentem remorso daquilo que fizeram. Também está difícil, ninguém se acha culpado, que dirá ter remorso, se arrepender. Mas é assim que a Bíblia ensina e é assim que é, né? Principalmente a igreja, pelo menos, né, eu acredito, ainda experimenta, por causa da atuação do Espírito Santo, o arrependimento. Então, Deus se arrepende? Existe alguma coisa que Deus faça que ele tem que dizer: puxa vida, não podia fazer isso, né? Não. Por isso a NAA diz: então o Senhor mudou de ideia em relação a isso, em relação ao que ia acontecer, e disse: isso não vai acontecer. Então Deus, ele não se arrepende. O que a Bíblia faz é essa maneira, antropomorfismo. Deus tem mão, Deus tem pés, Deus tem ouvido. Antropopatismo, Deus se arrepende. Sentimentos atribuídos a Deus é para que nós possamos entender, compreender melhor a Deus. Está me faltando o termo, pastor Ailton, me ajudem aí os teólogos. É a maneira de Deus
não é se adequar, a palavra não é se adequar, mas é uma maneira de Deus se fazer entender, de nós entendermos a Deus. Deus não se arrepende. Alguma dúvida, irmãos? Também, se tiver, pergunta depois. Mas Deus não se arrepende, por favor. Deus não se arrepende. Deus é perfeito. Deus está fazendo de tal maneira que nós entendamos: isso não vai acontecer. E aí alguns textos dizem: Deus se arrependeu. Não. Você consegue falar em arrependimento? Para mim é fácil, para todos nós, né? Vamos ser sinceros. Mas para Deus, não. Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Ele não tem de que se arrepender. Mas Ele, por amor a nós, né? Os escritores sacros usam essas expressões, né? que nada mais são do que antropomorfismo e antropopatismos, né? Antropopatismo vem de antropo, homem, e patos, sentimento. Então Deus se arrependeu, né? Deus mudou de ideia e disse: Amós, isso não vai acontecer. Amém? Amém. Vamos à segunda visão, e eu vou ler de novo aqui na versão século 21, os versículos 4 e 6. E o Senhor Deus me mostrou o seguinte: que o Senhor Deus, convocando o fogo para executar a justiça, o fogo consumiu um grande abismo e queria consumir também a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para agora, como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. O Senhor também se arrependeu disso, e disse o Senhor Deus: isso não acontecerá. Agora, Deus mostra ao profeta que ele está o quê? Chamando, não é assim que o texto diz? Depois o Senhor me mostrou o seguinte: que o Senhor Deus chamou o fogo. Deus é soberano. Como é que Deus... É isso que a Bíblia está dizendo. Deus formou uma nuvem de gafanhoto. Deus estava formando, não foi obra da natureza, não foi alguma coisa. Deus formou uma nuvem de gafanhotos e enviar contra a nação. Agora Deus chama o fogo do juízo. Deus é poderoso, é todo poderoso. Ele pode muito bem fazer isso porque Ele é soberano. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Criador. E Ele chama o fogo do juízo. O texto diz que o fogo queimou o grande abismo, não é isso? Este fogo consumiu o grande abismo. O grande abismo aqui é uma provável referência às fontes subterrâneas de água. Na antiguidade, o povo pensava que o grande abismo eram essas fontes subterrâneas. E o que Deus está mostrando aqui para o profeta é que o fogo que ele chamou, o fogo do juízo, iria secar as fontes subterrâneas, ia ser uma seca mortal. E novamente, o profeta que tinha denunciado, o profeta que tinha apontado o dedo para a nação ímpia e pecadora, novamente ele intercede. Ele fala: Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. O último a pregar aqui, acho que foi o Carlos, né? Lá no versículo 13 do capítulo 6, Deus faz através do profeta, Deus faz uma ironia, lança tem uma frase irônica: vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Lodebar significa nada. E Deus está fazendo um trocadilho dizendo: vocês acham que vocês estão por cima da carne seca porque vocês conquistaram uma cidade cujo significado do nome é nada? Porque Israel se achava grande, Israel se achava poderoso. Nós estamos cansados de dizer aqui, eles estavam no apogeu, a nação estava no apogeu e eles achavam: nós podemos. E o profeta, ele sabe que eles não podiam nada, que eles eram pequenos. Aliás, irmãos, nós não podemos nada, nós somos pequenos, nós dependemos do Senhor. Ainda que estejamos passando por momentos de prosperidade, ainda que estejamos passando pelo nosso melhor momento financeiro, seja qual for a área, nós somos pequenos diante do Senhor. Senhor,
Deixa eu voltar aqui. Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Então, por duas vezes o profeta intercede pelo povo e Deus ouve a intercessão do profeta. Vamos agora para a terceira e última parte. Essa é mais pesada. Nessa o profeta não teve coragem de interceder. Essa era definitiva. Ele também me mostrou o seguinte: viu o Senhor junto a um muro construído em conformidade com um prumo, e ele segurava um prumo na mão. O Senhor me perguntou: Amós, que vês? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: vê que porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais o perdoarei. Mas os altares de Isaque serão arruinados e os santuários de Israel destruídos. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Não tem intercessão do profeta. A paciência do Senhor tinha se esgotado. Lembram das denúncias? Por uma, duas, por três, na quarta transgressão, a paciência de Deus tinha se esgotado. E ele agora pergunta para o profeta: o que você vê? Mostrou-me também isso, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Adalberto sabe bem o que é prumo, né, Adalberto? Não sei mais. Então, o prumo é aquele instrumento, né? Um barbantezinho com uma peça de metal na ponta, e ele é usado para que as construções, as paredes não fiquem tortas. E Deus pergunta para o profeta, pergunta para Amós: Amós, o que você está vendo? Deus estava diante de um muro com um prumo na mão. Amós, o que você está vendo? Eu estou vendo um prumo, Senhor. Então, Amós, eu vou passar o prumo sobre Israel, e eu não vou mais perdoar Israel. O muro, irmãos, nós podemos entender como a nação de Israel. E como diz o texto, veja bem, mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um prumo sobre um muro levantado a prumo. A nação de Israel foi levantada a prumo. E qual era o prumo? Era a lei do Senhor, era a vontade do Senhor. Deus chama um povo, Ele escolhe um povo, Ele elege um povo. E essa nação, ela é constituída, pautada na palavra de Deus, na lei do Senhor. O muro era Israel, o prumo era a lei do Senhor. E os anos foram passando, e eles foram se afastando de Deus. E Deus enviava profetas, falava, e eles não davam a mínima. Porque não era a primeira vez, no capítulo, no livro de Amós, Deus já tinha falado de gafanhotos, já tinha falado de fogo. Mas eles foram se endurecendo, eles foram ignorando a palavra do profeta. Chegou um ponto que acabou a paciência de Deus. Ele disse: eu vou colocar o prumo sobre Israel, e eu não vou mais passar sobre ele. Na minha versão, na versão NAA, diz: não posso mais ignorar o que fazem. No século 21 diz: nunca mais o perdoarei. Posso ler aqui? Eu não quero confundir vocês não, irmãos. A expressão quer dizer a mesma coisa, tá? Posso ler aqui a Almeida, Revista Atualizada, a ARA? Acredito que a maioria tem a ARA aí. Somente o versículo 8. Diz assim: o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, e jamais passarei por ele. De maneira que a ARA nos socorre melhor nesse momento. As três versões querem dizer a mesma coisa.
essa palavra, passar, esse verbo, digamos assim, ele é o mesmo que é usado lá em Êxodo 12, quando Deus fala a Moisés da 10ª praga e aponta que o povo deveria imolar um cordeiro, que aponta para Jesus. O que a palavra diz, irmãos? Você vai imolar o cordeiro, você vai passar o sangue sobre as vergas da porta, e quando o anjo da morte vier, ele passará as portas que estiverem com sangue, ele passará pela casa. Deus está dizendo aqui: eu não passarei mais, eu não terei mais misericórdia, a minha paciência se esgotou. É por isso que a século 21 diz: nunca mais o perdoarei. E a NAA diz: está faltando folha. Não posso mais ignorar o que eles fazem. Não posso mais relevar o pecado deles. Não vou mais atentar para eles. Acabou a minha paciência. E não há o que o profeta dizer. Vale a pena lembrar que isso aconteceu exatamente assim, irmãos. Mas vamos primeiro no versículo 9 e depois a gente passa atrás. Porque o versículo 9 continua e ele diz assim: os lugares altos de Isaac serão assolados, os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. O pastor Augusto Nicodemos, eu nunca tinha tentado para isso, ele registra que dos 3 patriarcas, Isaac foi o que mais construiu altares. Quem já leu o Antigo Testamento ali, vê como Abraão, Isaac, Jacó, eles construíam altares, né? eram memoriais, né? A partir de experiências com Deus e tal, eles construíam altares. Não foi assim com Jacó, por exemplo, no episódio da escada, enfim. E o pastor Augusto Nicodemos diz que Isaac foi o patriarca que mais fez altares, que mais construiu altares. E o que estava acontecendo? Na verdade, o prumo passou sobre Israel e agarrou nos altares. Vocês lembram, quem lê a Bíblia, quem tem costume, sabe que quando a gente chega ali em Reis, em Samuel, né, que fala dos reinados, e vai falando do desempenho dos reis, fulano temeu a Deus, fulano não temeu, andou no caminho de Jeroboão, não temeu a Deus, andou no caminho de Davi, né, foi correto. Mas lá pelas tantas, em muitas narrativas diz assim: ele fez, eu estou parafraseando, né, mas os altares continuaram, ele não tirou os altares, ele não, né, ninguém conseguia eliminar essa praga, essa cultura do povo. O rei resolvia a questão do templo, resolvia a questão das grandes cidades, mas os altares que estavam espalhados, o povo continuava a adorar em pé de árvore. E Deus, quando passa o prumo, ele diz: Amós, eu vou destruir os altares de Isaac, eu vou destruir esses locais onde o povo me adora, onde o povo adora deuses estranhos. Ele pode estar até pensando que me adora, mas ele não me adora. Ele está cometendo idolatria, ele está adorando deuses estranhos, ele se esqueceu de mim. Eu vou derrubar os altares de Isaac, eu vou derrubar os santuários, Amós. E aí nós já sabemos quais são os santuários, né? O santuário de Betel, o santuário de Samaria e o santuário de Berseba, né? O povo era idólatra, e esses santuários oficiais lembram disso. Jeroboão, com medo de perder o controle, ainda que Deus tivesse levantado ele, ainda que Deus tivesse colocado ele como rei de Israel, eu estou falando de Jeroboão primeiro, tá? Não o Jeroboão dessa época. Ele com medo, depois que o reino foi dividido, ele falou: rapaz, antes que eles comecem a ir para o templo, lá onde está previsto adorar, lá onde Deus quer que seja adorado, eu vou fazer os altares aqui para evitar que eles se passem para o lado de Roboão, que é filho de Salomão, que é da linhagem de Davi, que é da linhagem do sul. E aí ele faz um altar em Betel e outro em Dan. Ele constrói, ele faz 2 bezerros, coloca nesses locais e diz: Israel, aqui estão os deuses que te tiraram do Egito.
E a partir dali começa um caminho de idolatria. Então o povo adorava nesses santuários, que digamos assim eram santuários oficiais, e adoravam nos altares que estavam espalhados, que os patriarcas tinham feito e que se tornaram lugares sagrados de maneira errada. E o povo então naqueles locais, ele adorava outros deuses e não a Deus. E quando Deus passa o prumo, ele diz: eu vou destruir tudo isso, rapaz. E por último, eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. E tudo isso aconteceu. Jeroboão, muito provavelmente por causa da intercessão do rei Amós, morreu, digamos assim, com paz, e morreu na boa, porque o país ainda estava numa situação boa, próspera, e Jeroboão morre. Então, entre aspas, ele morreu em paz. Só que o filho dele, esqueci o nome agora, mas o filho dele foi assassinado, e a partir desse assassinato, a dinastia dele, a família dele foi morta, assim como Deus tinha falado. Em 722 a.C., o rei da Síria invadiu Israel, matou, destruiu. O pastor Ailton estava falando do requinte de crueldade dos assírios, do caldeamento assírio. Foi uma desgraça, e foi isso que Israel experimentou, e de tal maneira que alguns foram levados para a Síria, outros foram trazidos para Israel, e essa é a origem dos samaritanos, né, que ficaram um pouco misturados. Então, poucos anos depois, o que Deus tinha falado aconteceu. Quem fez? A Síria. Derrubou os altares que estavam parados, derrubou os santuários, e a dinastia de Jeroboão já tinha sido eliminada, mas o rei também foi vencido. Enfim, Israel foi levado pelo cativeiro. Irmãos, o que nós podemos aprender desse texto? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender, ter em mente. Eu acho que isso me parece que foge tanto da nossa linha divisada, né? A gente, ainda mais nos dias de hoje, irmãos, a igreja precisa mais e mais ouvir pregações sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus, porque nós não podemos esquecer a bondade e fidelidade do Senhor diante de um povo desobediente, indiferente para com a palavra de Deus. O Senhor atende a oração, a intercessão do profeta Amós. Senhor, perdoa. Como Jacó vai sobreviver, e a gente quer transportar para os nossos dias, nós não somos diferentes, irmãos. Nós erramos quando pensamos que somos diferentes, que o povo era de coração duro, que nós hoje somos mais bonitinhos, mais cheirosos, né, pastor? Como ele gosta de dizer. Não somos. Muitas vezes somos indiferentes ao que Deus está falando. Nosso coração é duro. Deus está falando e nós insistimos em continuar no nosso caminho. Achamos que vai dar tempo. Não, eu estou muito novo para tomar uma atitude dessa. Hoje é diferente. Nós temos a intercessão. Quem é que intercede por nós? Jesus. Ele é o nosso sacerdote. Ele é que intercede por nós. E de maneira, queridos, que nós não podemos desconsiderar em tempo algum o grande amor de Deus por nós, a sua bondade, a sua misericórdia, ainda que estejamos passando por momentos difíceis. E nós temos um intercessor perfeito agora. Jesus vive à direita do Pai intercedendo por nós, e Ele apresenta diante de Deus o seu sacrifício. Deus olha e vê o sacrifício do Senhor, e por isso Ele não nos consome, e por isso Ele é misericordioso. Está difícil, está sofrendo, está complicado, poderia ser pior se não fosse a intercessão do Senhor.
E deixa eu dizer uma coisa, eu vou aproveitar aqui, eu li uma frase interessante, tinha que ser de Spurgeon, né? Porque nós vivemos, o Pacheco falou aqui do tempo que nós estamos vivendo, da nossa nação, que é triste, é muito triste. E não encontramos culpados, né? Ninguém tem culpa, todo mundo é vítima. E há essa judicialização da nação, todo mundo quer processar todo mundo está com medo. Você vai falar o quê? Né? E vejam como Spurgeon, né? Lá no século XIX, tinha que ser Spurgeon. Eu peguei uma frase dele que achei super interessante. Veja o que o Spurgeon disse lá no século XIX, quando esse homem esteve à frente do seu tempo. Quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Se olhar torto para mim, eu já fico magoado, quero processar. Acho que perdi meu direito, que fui exposto, que fui isso, que fui aquilo, sofri danos morais. Nós somos essa geração, irmãos. E a gente fica cada vez mais assim, quanto mais você ouve, você lê e aprende com homens como Spurgeon e tantos outros, você vê, gente, como nós retrocedemos, como esses caras estavam na nossa frente, diante dessa geração tão mimizenta. Somos mimizentos, não aceitamos, não admitimos, falam mal de mim. Eu falei, nossa, como... Gente, eu precisava ter lido essa frase de Spurgeon há um ano atrás. Como se fosse necessário, né? Que a Bíblia está aí falando a mesma coisa. Estão falando mal de você, meu irmão? Estão falando, né? Rapaz, eles não sabem até essa parte. Jesus sabe. Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele te ama incondicionalmente. Ele cobre a tua vida. Ele não lida com você pelo teu mérito, mas é graça, é misericórdia. E nós precisamos atentar para o amor e a graça de Deus. Deus nos ama infinitamente. Deus é gracioso. E nós temos um intercessor. E quando Jesus intercede por nós, Ele apresenta a Deus o sacrifício que Ele fez. É por causa do sacrifício de Jesus que nós não somos consumidos. Não é por causa da nossa experiência, não é por causa do nosso tempo de igreja, não é porque nós somos cheirosos, não, porque nós somos pecadores. E eu gostaria que você saísse daqui com essa frase de Spurgeon pulsando dentro de você. Falaram mal de você? Não fica chateado não, porque eles não sabem nem até essa parte. Jesus sabe, e te perdoa, e te valoriza. Precisamos parar com isso, irmão. Geração mimizenta, a gente não pode falar mais nada, tudo ofende, tudo. E nós somos todos assim, porque nós seguimos, né? O nosso tempo, infelizmente. Lembre-se do amor de Deus. Em segundo lugar, irmãos, e aí está o que a oração encerra um mistério. E a oração é real. E fazendo essa mensagem, irmãos, Deus falou tanto comigo, eu oro tão pouco. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar e a oração encerra um mistério, sabe por quê? Porque tem muito auê no meio da igreja. E lamentavelmente tem gente dizendo que porque ora, porque profetiza, as coisas acontecem. Bobagem, não é assim. Deus é soberano, mas nós precisamos lidar com esse mistério. O Deus que determinou todas as coisas, que é soberano, que determinou todas as coisas na eternidade, fez de tal maneira que as orações da igreja, as orações do povo de Deus, fazem com que a vontade dele se cumpra. Ele não é pego de surpresa, mas ele faz de tal maneira, ele é tão poderoso, tão soberano, que a sua oração é capaz de mudar aquilo que Deus intenta fazer. Mas não que ele tenha sido pego de surpresa, não, nossa,
Como que esse rapaz aqui, em pleno século XXI, como que essa moça orou assim, tocou meu coração? Não, ele já tinha estabelecido tudo. Mas o que nós queremos destacar é que a oração é real. É que você ora e Deus faz a um mistério. E aliás, servir a Deus, se não for pautado nesse mistério, não tem graça. Você não vai esgotar, você não vai conhecer Deus, porque Ele é soberano, conhecer totalmente. E você precisa então aceitar o mistério. E a oração é um mistério. E nós não podemos deixar de orar. E eu me percebi orando tão pouco, irmãos, que Deus nos desperte. Você está chateado com a situação do Brasil? Eu também estou. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Assim como nós cantamos aqui, vem, Senhor, sara a nossa nação. Porque perceba que Amós, como profeta de Deus, ele sabia. Aliás, me faltou dizer isso. A visão dos gafanhotos e do fogo já está registrada desde Deuteronômio 28. Faz parte das maldições da desobediência. Está ali claro. Deus estabeleceu um trato com Israel. Lembra? Deuteronômio 28. Uma parte dos líderes no monte, outra parte dos líderes em outro monte, eu não vou saber qual é. Uns proclamam as bênçãos da obediência, outros proclamam as maldições da desobediência. Está lá. Deus envia gafanhoto, envia fogo. O Pacheco leu aqui em Crônicas, quando eu cerrar os céus, quando eu mandar fogo, quando eu mandar gafanhoto, faz parte. Então, o profeta sabia disso. Ele não tinha como pedir, ele não tinha que se pautar, ele não tinha como argumentar. Então ele disse: Senhor, perdoa, tem misericórdia, não tem o que falar, o Senhor está certo. O Senhor vai fazer isso? Está certo. Foi combinado, nada combinado sai caro. É isso mesmo que nós merecemos, é isso mesmo que a nação merece. Mas, Senhor, perdoa. Então, meu irmão, minha irmã, vamos parar de argumentar, vamos parar de querer achar razão, vamos parar de querer botar a culpa do outro lado, mas vamos pedir: Senhor, perdoa, Senhor, tem misericórdia, porque nós somos pequenos. Tem tantas orações, você está lidando com problemas na família, enfim, vamos orar, vamos clamar a Deus, que a oração é real. Quando nós não oramos, nós pecamos. Busquei Ezequiel, estou terminando. Ezequiel 22, versículo 30. Procurei entre eles, Ezequiel 22, versículo 30. Isso é Deus falando. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Deus nos chama para orar. A oração é real, a oração é verdadeira. O Deus Criador dos céus e da terra, o Ser Todo-Poderoso, Criador do Universo, Ele se inclina para ouvir a oração de homens e mulheres que clamam a Ele, que pedem misericórdia, que dizem: Senhor, intervém, Senhor, perdoa, Senhor, salva, Senhor, restaura. Há um mistério que nós só vamos descobrir na eternidade, mas através das orações do povo de Deus, Deus interferiu, Deus deixou de fazer muitas coisas, porque homens e mulheres se levantaram. Ainda que seja uma pessoa só, como foi no caso de Amós. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós devemos orar. Eu sempre lembro quando falo de oração, porque sempre me marcou. Mônica, mãe de Agostinho, orou mais de 20 anos pelo seu filho. E Agostinho foi quem foi. Deus ouviu as orações. Não desista. Continue orando, continue clamando, continue pedindo: Senhor, salva, Senhor, perdoa, Senhor, liberta, Senhor, para, Senhor. Nós não vamos aguentar, nós somos pequenos, isso é fundamental. Você é pequeno, eu sou pequeno, nós somos pequenos, não somos grandes. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ore, mas não, por favor, não tente esgotar
um mistério. Só creia no que a palavra de Deus diz, e ela nos chama a orar. Os exemplos da Bíblia são esses. Deus nos chama a orar, nós cantamos aqui. E foi Deus que falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, nós precisamos orar. Sim, precisamos orar pelo nosso país. Os gafanhotos vieram, não há mais justiça, mas Deus está no controle. E nós precisamos pedir: Senhor, perdoa, Senhor, vem, Senhor, socorre, porque o mal não vai prevalecer. Mas nós precisamos lutar com as armas corretas, irmãos. Chega de ódio, chega de rancor. Desafio. Não adianta você querer ir partir com as mesmas armas, não, fazer do mesmo jeito. Chega de querer o mal do outro. Chega de bater palma. Pense, por favor, a gente precisa pensar. Injustiça é injustiça para qualquer um. E eu vou falar aqui de novo. A gente sabe que com essa polarização, né? Se você fala alguma coisinha, te taxam, é de esquerda. Eu não sou de esquerda. Mas o que é injusto para quem é de direita é injusto para quem é de esquerda. Não pode ser diferente. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Para quem é de direita é injusto, para quem é de esquerda não, ele merece. Não pode. A palavra de Deus não é assim. Então é hora de clamar. É hora de clamar ao Senhor. Deus tem misericórdia. Tem misericórdia do nosso país. Socorre, Senhor. E a última lição: não abuse da paciência de Deus. Não abuse da paciência de Deus. Deus é misericordioso. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Ele nos cobre. Ele trata conosco por graça e misericórdia, não por mérito. Mas a paciência dele tem limite. Se você tem consciência do Evangelho, continua vivendo uma vida dupla. Se você é uma pessoa na igreja e é outra no seu trabalho, em casa, se você continua sabendo que está errado, com os mesmos comportamentos, se você continua vivendo exatamente como uma pessoa do mundo e chega na igreja com cara de santo, tem até auréola, cuidado, você não sabe quando pode acontecer, mas a paciência de Deus se esgota. É isso que Deus disse para o profeta: eu não vou perdoar mais. Eu não vou passar mais pelo meu povo. Eu não vou relevar. O juízo chegou. Então não brinque com Deus. A gente prega tanto, e é isso que nós precisamos fazer, os pregadores, da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor. Mas a Bíblia também fala de quanto Deus é sério. Não abuse da paciência de Deus. Porque Deus também tem paciência. Claro que é totalmente diferente da nossa. Ele é longânimo. Mas pode chegar no momento que a paciência dele se acaba. Ele diga assim: eu não vou mais passar. Eu não vou mais deixar de punir. Eu vou punir porque acabou. Afinal, irmãos, né? É uma questão de lógica, né? Como reagir diante de tanto amor, de tanta graça, de tanta bondade, de tanta misericórdia? Precisamos reagir de maneira adequada, de maneira coerente. Então, por favor, se você tem consciência da graça, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, não brinque. Não fique deixando para depois. Não, daqui a pouco eu resolvo isso. Não, está muito cedo agora. Não, Deus é bom. Cuidado. Acho que foi o Ricardo que contou aqui a história do pastor Augusto Nicodemos. O irmão dele, os dois estavam aprontando quando eram jovens. E aí o Nicodemos se converteu de verdade. E olha que ele já era líder, eu já escutei essa história dele. Ele era líder de mocidade e tal, mas não era crente. Aí ele se converte. Aí ele fala com o irmão: rapaz, Deus falou comigo e quer que eu leve ele a sério. E eu vou parar de viver essa vida que a gente estava vivendo. O irmão dele falou assim: que bom, mas não chegou meu tempo ainda não. E saiu, não foi isso? Saiu de moto. Nunca mais voltou. Não abuse da paciência
precioso que ouve hoje a intercessão de Jesus. Aquele que mostra, que apresenta o seu sacrifício e que cobre as nossas vidas. Não somos consumidos, não somos destruídos por causa da bondade do Senhor, por causa da misericórdia dele. E o sacrifício, devido ao sacrifício que Jesus fez naquela cruz de cruz. Você é amado, você é importante para Deus, Ele tem te guardado. Louve Ele. Talvez a situação não esteja acontecendo, talvez você não esteja no momento como você gostaria, mas não duvide do amor, da graça e da bondade do Senhor. Esse Deus chama você para orar. Ore a Deus. Não tente decifrar a situação. Não tente entender, esgotar todos os argumentos. Ore a Deus. Reconheça a sua fragilidade. Reconheça a sua pequenez. E ore ao Senhor. Perdoa, Senhor. Liberta, Senhor. Para, Senhor. Eu não vou aguentar. Opera, intervém. Ao mistério. E Deus pode usar a sua vida para mudar as circunstâncias, para transformar os quadros que porventura estejam negativos. Mas Ele busca quem esteja na brecha, quem interceda. Ele busca que você e eu, meu irmão, minha irmã, sejamos encontrados por Deus. Que o Espírito Santo incline o seu coração para a oração. Qual é a sua questão? É um caso na justiça? É um problema na família? É um filho? Um sobrinho? Um neto? É um problema conjugal? Clama ao Senhor. Ainda que você olhe para a situação e diga, não tem jeito. Ele é misericordioso, Ele ouve as orações. Ele se arrepende e muda. Ele se arrepende, conforme nós falamos aqui. E por favor, se você tem ouvido a voz de Deus, se Ele tem falado com você, e você tem insistido, tem feito ouvidos moucos, tem deixado para depois, não abuse da paciência de Deus. Lembre-se do irmão, do pastor Augusto Nicodemos. Nós não sabemos se estaremos vivos daqui a um minuto. Nós não sabemos se sairemos daqui e acontecerá alguma coisa conosco. No Salmo 95, o salmista diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. É tempo de conserto, é tempo de retorno, é tempo de conversão, é tempo de entrega, de se entregar ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Salvador, pela tua palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua fidelidade. Bendito seja o teu nome. Socorre-nos, Senhor. Socorre a Igreja Bíblica da Trindade. Levanta-nos, Senhor, como um povo que ora, como um povo que clama, como um povo que obedece a tua palavra, Senhor. Como é bom saber que apesar, há um outro canto que diz, apesar da glória que tens, tu te importas conosco também. Tu és o Deus que ouve as orações. Tu és o Deus que atende as intercessões. Socorre-nos, Senhor, e desperta-nos para orar. Restaura, Senhor, a vida do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar esse caminho, essa senda do arrependimento, do quebrantamento. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a valorizar a oração. Ela é real. A oração é real. A oração é real. O Senhor ouve as orações. E que nós, Senhor, deixemos de falar, de tagarelar e passemos, Senhor, a derramar o nosso coração na tua presença, a falar contigo, a tagarelar na tua presença, a clamar, a se derramar, a se humilhar e a pedir: ouve, Senhor, socorre, Senhor, perdoa, Senhor, transforma, Senhor.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Estamos terminando. Domingo começamos a nossa EBD às 9 horas, lendo Romanos com Deus toques. Dê a mão ao seu irmão, por favor. Nós queremos orar, estamos encerrando o nosso culto. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por essas mãos dadas. Obrigado, Senhor, porque pertencemos a Ti. Nós somos o nosso amado. O nosso amado é nosso. Sua bandeira sobre nós é o amor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos nos socorrer da Tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz no nosso caminho. E é você, meu irmão, é você, minha irmã, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e sobre todo Israel espalhado sobre a face da terra. Amém e amém. Deus abençoe. Fale com o seu irmão. Boa semana.